Você já se sentiu diferente, como se o seu lugar no mundo não fosse ao lado dos outros, mas em um caminho solitário? Como se, por mais que tentasse se encaixar, algo dentro de você o puxasse para outro rumo, um rumo que a maioria não consegue compreender? Os escolhidos, aqueles que carregam uma missão maior, frequentemente experimentam essa sensação de deslocamento. Não é algo que você pediu ou escolheu conscientemente. É como se algo mais profundo, invisível, o conduzisse para longe de onde a maioria encontra conforto. E esse afastamento não é por acaso. Ele é um chamado, um convite que a vida faz para que você olhe além do que é aparente, além do que os olhos podem ver e do que o coração humano normalmente aceita como suficiente. O peso de ser escolhido é muitas vezes incompreendido. Não é apenas um título ou uma ideia romântica de propósito. É uma jornada que exige coragem, resiliência e, principalmente, solitude. Quando você percebe que é diferente, que pensa e sente de maneiras que os outros não alcançam, começa a entender que essa diferença o separa. É como se você caminhasse por uma estrada paralela, onde, de um lado, está o mundo e suas convenções, e do outro, está você, observando, mas sem realmente pertencer. Esse afastamento inicial pode parecer injusto, até cruel. Afinal, todos buscamos conexão, pertencimento, a sensação de que somos aceitos e compreendidos. Mas, para os escolhidos, essa busca precisa ser direcionada para dentro. O mundo externo nunca será capaz de preencher o que está reservado apenas para a jornada interior. É na solidão que você começa a ouvir a voz do que é eterno. No silêncio, o ruído das expectativas alheias desaparece. E a verdade, aquela que só pode ser encontrada quando estamos sós, finalmente emerge. Talvez você tenha notado que as conversas comuns já não prendem sua atenção, que os lugares onde costumava se sentir em casa agora parecem estranhos e vazios. Isso acontece porque sua alma está despertando para algo maior. Há uma frequência diferente pulsando dentro de você, e essa frequência o separa daqueles que ainda não a alcançaram. Ser escolhido não significa ter todas as respostas. Na verdade, é o contrário. Significa enfrentar dúvidas profundas, sentir-se perdido e, muitas vezes, questionar se há realmente um propósito em estar tão isolado. Mas é exatamente nesse processo que você começa a se lapidar. A solidão deixa de ser um castigo e se transforma em um mestre. É no vazio que você aprende a se preencher, a descobrir que a conexão mais importante que você pode ter não é com os outros, mas com a sua essência. O peso desse isolamento, no entanto, não pode ser ignorado. Há dias em que você sente falta do calor humano, da simplicidade de um abraço, de um olhar que compreende. Mas, ao mesmo tempo, algo em você sabe que essa jornada solitária é necessária. É como um processo de purificação, onde tudo o que não é essencial é removido, deixando apenas o que é verdadeiro. E a verdade, quando revelada, transforma tudo. Você percebe que as relações superficiais não podem mais sustentar sua alma. É como beber de uma fonte que já não sacia. O mundo tenta oferecer distrações, promessas de felicidade em conexões efêmeras, mas você sabe que o que procura está além disso. É algo que só pode ser encontrado quando você aprende a estar consigo mesmo, quando aceita que a solidão faz parte do caminho para descobrir o que é eterno. Nesse processo, você começa a enxergar o isolamento de outra forma. Ele não é uma punição, mas uma preparação. É como o casulo de uma borboleta, que a envolve não para aprisioná-la, mas para fortalecê-la até que esteja pronta para voar. Você está sendo preparado para algo maior, algo que o mundo ainda não compreende. E embora, nesse momento, isso pareça pesado, há uma parte de você que sabe que esse é o único caminho. O escolhido carrega uma missão, e missões raramente são fáceis. Elas exigem transformação, coragem e a capacidade de andar por caminhos desconhecidos. Mas é nesse processo que você descobre a força que sempre esteve dentro de você. Uma força que só pode emergir quando tudo ao seu redor é silenciado. A solidão não o separa apenas dos outros, ela o aproxima de si mesmo e do propósito que o universo lhe confiou. E assim, você caminha, não porque escolheu estar só, mas porque entendeu que o isolamento faz parte do despertar. A estrada é solitária, mas ela o leva a lugares que poucos podem alcançar. E no fundo você sabe que, mesmo sozinho, nunca esteve verdadeiramente só. Os escolhidos são chamados a uma jornada interior, uma travessia que poucos compreendem. É um chamado sutil,
quase inaudível, mas impossível de ignorar. Ele surge como uma inquietação, uma sensação de que algo dentro de você clama por atenção. E por mais que você tente fugir, envolver-se com distrações ou seguir o fluxo do mundo, essa voz interior sempre retorna, mais forte, mais clara, pedindo que você pare, que ouça, que olhe para dentro. Esse chamado não é confortável. Ele exige que você encare partes de si mesmo que talvez tenha tentado esconder ou esquecer. A jornada interior começa no silêncio. Um silêncio que pode parecer opressor no início. Quando você deixa de se distrair com as vozes externas, começa a ouvir as suas próprias. No entanto, não são apenas as vozes da inspiração ou da sabedoria. São também as vozes das dúvidas, dos medos, das feridas não curadas. É como abrir um livro que há muito tempo estava fechado, com páginas que você nunca teve coragem de ler. Diante do silêncio, a verdadeira transformação acontecerá. A ausência de distrações força você a mergulhar na essência do que realmente é. E nesse mergulho, você percebe que muito do que acreditava ser parte de você, as opiniões alheias, os desejos impostos pela sociedade, os papéis que assumiu para agradar ou se encaixar, não passa de uma camada superficial, um véu que precisa ser retirado para revelar sua verdadeira natureza. A jornada interior não é apenas um caminho de autoconhecimento, é também um caminho de reconexão com o divino. Há algo maior que se comunica com você nesse estado de solitude, algo que não pode ser ouvido enquanto o mundo exterior domina sua atenção. É como sintonizar uma frequência que estava sempre lá, mas que você nunca percebeu porque estava cercado por tanto ruído. Essa jornada interior também o ensina algo profundo. Você não pode fugir de si mesmo. Onde quer que vá, sua essência o acompanha, suas questões não resolvidas o seguem, suas sombras permanecem. Mas ao invés de encarar isso como um fardo, você aprende a ver como uma oportunidade. Enfrentar a si mesmo é o maior ato de coragem. E é também o único caminho para a verdadeira liberdade. É nesse caminho que você descobre a força que a solitude proporciona. Ela o ensina a ser completo, a encontrar dentro de si o que antes buscava nos outros. Você aprende que a verdadeira paz não vem de fora, mas de dentro. E ao alcançar essa paz, você não só transforma a si mesmo, mas também se torna uma fonte de luz para o mundo, mesmo que este ainda não compreenda plenamente o que você está vivendo. Conforme você avança nesse caminho de autodescoberta, começa a perceber que muitas das conexões que antes pareciam essenciais agora não ressoam mais com a pessoa que você está se tornando. É como se a frequência da sua alma estivesse mudando, vibrando em um nível que certos relacionamentos já não conseguem alcançar. Essa mudança não acontece de forma brusca. Ela é sutil, quase imperceptível no início, mas torna-se impossível de ignorar com o tempo. As conversas que antes fluíam com facilidade começam a parecer vazias. Os assuntos que costumavam animar as pessoas ao seu redor já não despertam o mesmo interesse em você. Há uma desconexão que vai se ampliando, não porque você deixou de se importar, mas porque suas prioridades estão mudando. O que antes fazia sentido agora parece superficial, como se você estivesse vivendo em um universo paralelo ao das pessoas ao seu redor. Isso pode ser confuso e, muitas vezes, doloroso. Você pode sentir culpa por se afastar, por não conseguir mais se encaixar nas dinâmicas que antes faziam parte da sua vida. Mas essa desconexão não é um erro. Ela é um sinal de crescimento. Quando você muda internamente, o mundo externo inevitavelmente reage. Algumas pessoas se afastam porque já não conseguem compreender ou acompanhar a sua jornada. Outras podem tentar puxá-lo de volta, resistindo à ideia de que você está mudando, porque isso também as obriga a confrontar suas próprias zonas de conforto. Esse afastamento não significa que você parou de amar ou valorizar essas pessoas. Pelo contrário, muitas vezes você sente ainda mais compaixão por elas. Mas é como se o universo estivesse realinhando suas conexões, removendo o que já não contribui para o seu crescimento e criando espaço para o que realmente importa. À medida que você se eleva, percebe que não pode mais carregar relações baseadas na velha versão de quem você era. Essa etapa é especialmente desafiadora com familiares e pessoas próximas. A expectativa de manter esses laços intactos pode ser esmagadora, mas você começa a entender que o amor não depende da proximidade constante. Amar não significa concordar com tudo ou permanecer em situações que sufocam sua alma.
Às vezes, amar é honrar sua própria jornada, mesmo que isso signifique dizer adeus temporariamente ou estabelecer limites mais claros. E então, vem a aceitação. Você percebe que não está se afastando porque quer ou por rejeição, mas porque sua alma precisa desse espaço para crescer. Cada conexão que se enfraquece ou se dissolve faz parte de um plano maior, um plano que, embora muitas vezes misterioso, está alinhado com o propósito que o universo reservou para você. É um processo de renovação, onde o velho precisa dar lugar ao novo. As relações que não vibram na mesma frequência são como folhas que caem no outono, cumprindo seu ciclo e abrindo espaço para novas formas de vida e aprendizado. E embora esse processo possa parecer solitário, ele é profundamente libertador. Você começa a perceber que, ao liberar essas conexões que já não servem, está criando espaço para algo mais alinhado com a sua essência. Relacionamentos baseados na reciprocidade verdadeira, na compreensão mútua e na conexão espiritual começam a surgir. Mas, antes disso, é necessário atravessar o vazio que o afastamento cria. Esse vazio, muitas vezes mal compreendido, não é uma ausência, mas um campo fértil, um espaço onde você pode plantar as sementes de quem está se tornando. O desconforto de deixar para trás pessoas e ambientes que antes faziam parte de sua vida é natural, mas você entende que carregar o que já não está alinhado seria um peso que impediria sua evolução. E isso não significa que essas pessoas ou situações são ruins, significa apenas que elas cumpriram seu papel. O universo funciona com perfeição, e as conexões que se desintegram o fazem porque sua missão nelas foi completada. Com o tempo, você aprende a honrar essas despedidas como parte do ciclo natural da vida. Cada pessoa que cruzou o seu caminho contribuiu de alguma forma para o seu crescimento, assim como você também deixou marcas na jornada delas. Não há perdas, apenas transformações. E você descobre que, ao liberar o que não está mais alinhado, abre espaço para conexões mais profundas e significativas, aquelas que realmente apoiam sua evolução. Esse processo de desconexão é, na verdade, uma forma de reconexão consigo mesmo. Você descobre que não está se afastando das pessoas, mas se aproximando da sua verdade. E, ao se alinhar com quem realmente é, começa a atrair para a sua vida aqueles que compartilham a mesma vibração. Essas novas conexões não são baseadas na necessidade ou na obrigação, mas na harmonia e no entendimento mútuo, criando laços que não aprisionam, mas libertam. Assim, o afastamento deixa de ser visto como um fardo e passa a ser compreendido como um presente. Ele o ensina a caminhar com mais leveza, a honrar o fluxo da vida e a confiar que tudo está acontecendo da maneira que deveria. No final, você percebe que não está perdendo nada. Está apenas retornando a si mesmo, ao seu centro, ao lugar onde sua alma encontra paz e propósito. À medida que você se aprofunda nesse processo, começa a perceber que a solidão não é apenas um estado de separação, mas uma ferramenta poderosa de preparação. Ela não o isola sem razão. Ela o molda, o refina e o fortalece para algo maior. É como se o universo o retirasse do ruído para que você pudesse ouvir com clareza aquilo que precisa ser entendido. Para os escolhidos, a solidão não é um fim em si mesma, mas um meio pelo qual a transformação acontece. Nesse espaço solitário, você se depara com tudo aquilo que evitava confrontar: os medos, as inseguranças, as dúvidas sobre quem você é e qual é o seu papel no mundo. A solidão não permite fuga. Ela o força a olhar para dentro, a encarar as partes de si mesmo que sempre evitou, a enfrentar as sombras que foram ignoradas em meio às distrações da vida. Mas é nesse confronto que a magia acontece. Cada vez que você encara uma dessas partes, algo dentro de você se fortalece, algo se alinha. E então você percebe que o isolamento não é punição, mas uma escola. Ele o ensina a se sustentar por conta própria, a encontrar dentro de si o que antes buscava nos outros. A aprovação externa, o conforto das multidões, os laços que você achava indispensáveis, tudo isso perde o peso que tinha antes. Você descobre que a verdadeira força não vem de fora, mas da sua conexão com o que é eterno dentro de você. Essa preparação é essencial, porque os escolhidos não estão aqui apenas para si mesmos. Eles carregam um propósito maior, uma missão que transcende o ego e as necessidades pessoais. E para cumprir essa missão, é preciso estar pronto. A solidão o prepara para isso. Ela o ensina a ouvir sua intuição, a confiar em sua própria sabedoria
e a manter-se firme mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Mas o processo é desafiador. Há momentos em que você sente o peso desse isolamento como se fosse insuportável. Você se pergunta por que precisa trilhar esse caminho tão solitário, por que não pode simplesmente se encaixar, ser como os outros, viver uma vida simples e sem grandes inquietações. Porém, no fundo, você sabe que não pode voltar atrás. Algo em você já despertou, e esse despertar não pode ser ignorado. Com o tempo, você começa a enxergar a solidão como um presente disfarçado. Ela o conecta consigo mesmo de uma forma que nenhuma outra experiência poderia. É no silêncio da solidão que você escuta a voz do divino, que sente a presença do universo guiando seus passos. E é essa conexão que o fortalece, que o dá clareza para entender que tudo pelo que está passando tem um propósito. Você começa a entender que a preparação não é apenas para você, mas para o impacto que terá no mundo. Quando o momento certo chegar, você será chamado a sair da solidão, não para retornar ao que era, mas para se tornar um farol para os outros. A solidão é o espaço onde a sua luz é refinada, para que quando for hora de compartilhá-la, ela seja forte o suficiente para iluminar os caminhos daqueles que ainda estão perdidos na escuridão. E então chega um ponto em que você começa a perceber que a solidão não o define, ela o prepara. Ela o molda para que, quando estiver diante do mundo novamente, você o enxergue com novos olhos. Aqueles que caminharam pelo silêncio e enfrentaram suas próprias sombras tornam-se capazes de compreender as dores dos outros sem julgamentos, de oferecer palavras e gestos que carregam verdade e profundidade. Você não é apenas transformado por dentro. Você se torna um agente de transformação para o que está ao seu redor. O isolamento ensina algo valioso: a clareza. Quando você não está imerso nas expectativas, nos ruídos e nos padrões que o mundo tenta impor, começa a distinguir o que é real do que é ilusão. Aprende a valorizar o que é essencial, o que tem alma, o que conecta. Essa clareza o liberta, porque você deixa de buscar fora aquilo que já encontrou dentro de si. A necessidade de aprovação, as comparações, as competições que antes consumiam sua energia, simplesmente desaparecem. Em seu lugar, surge uma sensação de paz, um saber profundo de que você é suficiente, exatamente como é. Nesse momento, você entende que a solidão não era apenas um processo de purificação, mas de revelação. Ela revelou quem você realmente é, sem as máscaras que o mundo pede que você use, sem as camadas de expectativas que foram colocadas sobre você. Esse encontro com a sua essência é o verdadeiro propósito do isolamento, porque só quando você está plenamente conectado com quem é, pode cumprir a missão para a qual foi chamado. E é aqui que o ciclo começa a mudar. A solidão, que antes parecia uma separação definitiva, começa a abrir espaço para algo novo. Você começa a atrair para a sua vida pessoas e experiências que estão alinhadas com a frequência que você agora carrega. Não são conexões baseadas em carência ou obrigação, mas em verdade, profundidade e propósito. Essas pessoas não aparecem para preencher um vazio, porque você já aprendeu a preenchê-lo sozinho. Elas surgem para caminhar ao seu lado, para compartilhar a jornada de forma autêntica e recíproca. Você percebe que os relacionamentos que agora surgem não têm o peso dos antigos. Eles não o prendem, não exigem que você se adapte ou sacrifique sua essência. São como rios que fluem na mesma direção, cada um com sua própria força, mas seguindo um caminho comum. Esses laços são construídos com base no respeito mútuo e na compreensão de que cada alma está em seu próprio processo de evolução. E, acima de tudo, você entende que sua jornada nunca foi apenas sobre você. O trabalho interno que a solidão promoveu em sua vida não foi apenas para o seu crescimento pessoal, mas para que você pudesse se tornar um canal, uma ponte entre o mundo e algo maior. O propósito dos escolhidos sempre vai além de suas próprias histórias. Eles são chamados a serem exemplos vivos, a mostrar que é possível atravessar o vazio e emergir mais forte, mais consciente, mais conectado com o que é eterno. E assim, aquilo que antes parecia um fardo, agora se transforma em um privilégio. Você olha para trás, para os momentos de dor e questionamento, e percebe que tudo tinha um sentido. A solidão não o afastou do mundo. Ela o preparou para estar nele de uma forma completamente nova. E agora, com a luz que encontrou dentro de si, você é capaz de iluminar o caminho daqueles que ainda estão tentando encontrar sua própria direção.
A jornada dos escolhidos é, sem dúvida, desafiadora. Ela exige coragem para enfrentar a solidão, força para lidar com as despedidas e fé para acreditar que tudo isso tem um propósito maior. Mas é nessa travessia que você descobre quem realmente é e para que está aqui. Você percebe que cada momento de silêncio, cada conexão que se desfaz e cada sombra que encara são passos necessários para se alinhar com sua essência e cumprir a missão que o universo confiou a você. E quando esse alinhamento acontece, tudo começa a fazer sentido. Você entende que a solidão foi um mestre, não um castigo, e que todo o isolamento o preparou para se tornar uma versão mais verdadeira e plena de si mesmo. Agora, com sua luz refinada, você está pronto para ser um farol, para inspirar, para guiar, para lembrar aos outros que mesmo as jornadas mais solitárias têm um propósito sagrado. Se este vídeo ressoou com você, deixe nos comentários. Minha luz nasce do silêncio. Assim saberemos que você está nessa jornada de despertar e que mesmo caminhando sozinho, está se conectando com outros que compartilham desse mesmo propósito. E lembre-se, a solidão é apenas uma passagem. O que espera por você no final desse caminho é uma conexão muito mais profunda, tanto com o universo quanto consigo mesmo.